No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Carini. Hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. O Jornal da CUT começa agora, traz hoje os seguintes assuntos. Antes de viajar, saiba em que cidades está sendo exigido o passaporte da vacina. E ainda, combate às fake news é uma das prioridades da CUT para 2022. Rádio CUT. Acesso pelo site www.cut.org.br. O combate às fake news, que podem levar à morte, como no caso das notícias falsas relacionadas à vacinação e prevenção contra a Covid-19, pode destruir honras, eleger candidatos que atacam os direitos sociais e trabalhistas, entre outras tantas coisas negativas, é pauta na Câmara dos Deputados e prioridade para a CUT para 2022. Na semana passada, os deputados deram um importante passo no combate à disseminação das notícias falsas, as fake news. É que o Grupo de Trabalho sobre Regulação da Internet aprovou um parecer do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, sobre o projeto. Já a CUT deu início no segundo semestre deste ano ao projeto Brigadas Digitais da CUT, que está formando uma rede de militantes em todo o país, cuja tarefa vai ser combater os discursos abusivos, distorcidos e mentirosos, característicos do presidente Jair Bolsonaro, dos apoiadores, dos filhos, dos apoiadores da família, desconstruir essas fake news com fatos, com números e outros meios de comprovação da verdade. Todo esse esforço para combater as fake news tem uma forte razão. As notícias falsas foram o instrumento usado por Bolsonaro antes e durante as eleições de 2018 e também depois de ser eleito. A ideia principal com as fake news de Bolsonaro era desestabilizar o país e se mostrar como o caminho para recolocar o Brasil em ordem. O que os brasileiros vivenciam com isso são dificuldades com as altas taxas de desemprego, juros, inflação, o país no caminho da recessão. Por trás do objetivo principal, que era eleger Bolsonaro, sempre esteve o projeto de abrir caminho para o avanço do fascismo e do conservadorismo como pilar da sociedade brasileira. O que os brasileiros estão vivenciando neste caso é o aumento do ódio, da intolerância, do preconceito, desprezo pela vida do outro. Por tudo isso, a base da proposta que está tramitando lá na Câmara é de criminalização das notícias falsas. O tema já foi aprovado pelo Senado em 2020, só que agora foi ampliado na Câmara com regras para provedores de redes sociais, ferramentas de buscas e de serviços de mensagens instantâneas por meio da internet. Um dos pontos aprovados é de que as empresas, os provedores, vão ter de informar os usuários na mesma proporção de alcance do conteúdo considerado falso ou inadequado. Paralelo a isso, a CUT prepara sindicalistas e trabalhadores para combater as notícias falsas que subsidiam a linha ideológica da extrema-direita brasileira, que contribuem para destruir, pelo menos em parte, a empatia, a humanidade, a solidariedade, características típicas do povo brasileiro. As brigadas são, portanto, um instrumento estratégico para a classe trabalhadora ocupar as redes sociais e fortalecer a pressão em defesa das pautas e lutas do movimento sindical e social, da solidariedade, do amor ao próximo, seja ele quem for. Pensar, produzir, disseminar conteúdos, tendo como referência o projeto político defendido pela CUT em seus territórios de atuação como local de trabalho, escola, igreja, comunidade, sindicato, territórios quilombolas, territórios indígenas, entre outros, é tarefa das brigadas. E a defesa das nossas pautas passa pelo combate justamente às mentiras livremente disseminadas por Bolsonaro sob a alegação de liberdade de expressão. É isso mesmo. Em nome de liberdade de expressão, Bolsonaro e seus asseclas, os seus apoiadores, falam o que quer, sabendo inclusive que são mentiras e que podem prejudicar várias pessoas, podem destruir a sociedade e mesmo assim o fazem. De caso pensado, O resultado dessa tragédia das fake news, essa tragédia organizada pelo atual presidente e pelos seus apoiadores de disseminar notícias falsas, enganando a população, sobretudo sobre ações exitosas dos adversários políticos, é nítida, é latente. Para constatar o retrocesso que o Brasil foi afundado, resultado do governo Bolsonaro, basta ver os números da economia, da inflação, da fome, do desemprego, do aumento da violência, da desigualdade, e ao mesmo tempo em que crescem as perseguições a segmentos vulneráveis como mulheres, população negra, LGBTQIA+, indígenas, as pessoas com deficiência, sobretudo aos trabalhadores e trabalhadoras mais pobres das periferias, aos movimentos sociais e ao movimento sindical também. Traçando um paralelo com a história, assim como a Alemanha nazista de Hitler elegeu os judeus e outros segmentos como
estorvos para a população e para a evolução da raça ariana, para o governo Bolsonaro, os brasileiros que a gente falou agora são uma espécie de inimigo da sociedade branca, né? De uma sociedade branca escravocrata, machista, misógina, preconceituosa, violenta, que depois de anos de avanços da democracia e da justiça social, essa elite planeja se perpetuar no poder. Então o projeto Brigadas Digitais da CUT é uma resposta a essa ofensiva da direita, em especial nas redes sociais, para formar e informar cidadãos e cidadãs brasileiras sobre a real ameaça que vivemos, a ameaça do fascismo construído pelo atual governo. Ou seja, é abrir os olhos do povo brasileiro por meio de uma estratégia que vai contar com mais de 60 mil brigadistas, ou seja, comunicadores em todo o país, justamente para fazer esse trabalho de formiguinha que é disseminar a verdade. O consenso entre os vários idealizadores desse projeto é de que somente com uma rede de comunicação forte é possível enfrentar e promover mudanças, e é isso que a CUT está fazendo para enfrentar o fascismo. Em 2022, esse exército vai estar em campo, na luta por uma sociedade melhor contra as fake news. E ação, né? A gente está falando aqui de ação contra os inimigos da classe trabalhadora. Notícias. O Jornal da CUT continua, agora a gente vai falar sobre fim de ano, sobre passaporte da vacinação. Com o fim de ano chegando, as possibilidades de viagens, festas, aglomerações preocupam ainda mais as autoridades, não só do Brasil como do mundo, que temem a disseminação da nova variante do coronavírus, a Ômicron. Uma das saídas é exigir o comprovante de imunização chamado de passaporte da vacina para conter o avanço da nova cepa. A vacinação, conforme atestam os especialistas, tem contribuído com a diminuição do número de infecções, de internações, de mortes por Covid-19. Mas a pandemia não acabou. Por isso, manter todos os cuidados que já vêm sendo tomados pela maior parte da população ainda é fundamental. O controle de acesso a locais públicos e eventos, que vem gradativamente retomando o ritmo normal, também é importante para que se evite um aumento do contágio. Permitir somente aqueles que se vacinaram, protegendo tanto suas vidas como a de outras pessoas, circularem é uma medida prioritária. Portanto, para quem vai viajar nesse fim de ano e nas férias, é importante saber onde está sendo exigido o passaporte da vacina. Bom, na Bahia, desde o dia 1º de dezembro, o passaporte da vacina é exigido para locais públicos como bares, restaurantes, eventos culturais, casamentos, feiras, parques. Também vale para unidades de saúde e de outros serviços públicos estaduais. Desde o dia 10 de dezembro, também o transporte coletivo intermunicipal passou a exigir o passaporte. No Ceará, a exigência do passaporte da vacina em restaurantes, bares e eventos, que já estava em vigor desde o dia 15 de novembro, agora vai ser estendida para o acesso a prédios públicos estaduais a partir do dia 20. A decisão do governador Camilo Santana do PT foi anunciada na sexta-feira. Na capital do estado, Fortaleza, a exigência já vale também para o acesso a prédios públicos municipais. Em São Paulo, o governo estadual entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o passaporte da vacina seja exigido de turistas estrangeiros que quiserem entrar no Brasil. A medida do governo federal determina apenas que aqueles que não tiverem ou não apresentarem o passaporte deverão cumprir quarentena de 5 dias. Mas essa medida ainda não entrou em vigor, a gente vai falar sobre ela já já. Bom, além dessas cidades que a gente citou agora, também exigem o passaporte da vacina os seguintes locais: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Florianópolis, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e os aeroportos. Os aeroportos a gente vai falar agora. A portaria do governo federal que determinava que turistas deveriam apresentar o passaporte vacinal à companhia aérea e, caso não tivessem, deveriam cumprir uma quarentena de 5 dias, entraria em vigor no último sábado. Só que o Ministério da Saúde adiou em uma semana depois dos ataques de hackers aos sistemas do Ministério. A portaria do governo, apesar de seguir a recomendação da Anvisa, no sentido de exigir o comprovante, abrir a brecha para não vacinados poderem entrar no país apenas cumprindo essa quarentena, esse isolamento. No entanto, uma decisão do ministro do STF, Luiz Barroso, também do sábado, dia 11, determinou que a exigência seja cumprida. Então, enquanto o discurso negacionista de que a exigência fere o direito de ir e vir, usado pelo governo Bolsonaro, que inflama os ânimos dos seus apoiadores, que faz com que esses apoiadores acabem fazendo campanha contra as medidas de segurança, assim como governadores e prefeitos, autoridades de saúde e a própria justiça estão tomando medidas no sentido de promover o controle da disseminação da Covid-19.
A decisão de Barroso, do STF, segue o que já é praxe em outros países, inclusive, né? E foi tomada a partir de uma ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade, que questionou Bolsonaro sobre as medidas adotadas pelo governo e acusou o governo de omissão. Pela decisão do ministro, torna-se, portanto, obrigatória a apresentação do passaporte da vacina à companhia aérea. Veja, obrigatória e não facultativa, como determinava a portaria do governo. Com essa medida, quem não estiver vacinado ou comprovar a vacinação vai ser impedido de entrar no país. Ainda assim, a decisão de Barroso deve ser avaliada em plenário do STF na próxima quarta-feira, amanhã. Há a possibilidade de o governo recorrer dessa decisão. O passaporte da vacina você pode baixar nas lojas de aplicativos para o seu celular ou então acessar o portal do Conect SUS, né, para você emitir o seu padrão. Todo mundo que se vacinou, na verdade, já tem aquela carteirinha de vacinação, aquele comprovante, e esses dados são automaticamente enviados para os sistemas de saúde, justamente aqueles que foram atacados agora, né, que a gente disse agora. A partir desses dados que já foram para esses sistemas, é possível então emitir o passaporte da vacina. Assim a gente termina mais essa edição do Jornal da CUT, mais uma edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima.